começar aqui. Pastor Felipe, pode cumprimentar o pessoal aí. Vamos um por um, vai cumprimentando. E aí, pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Agora eu já estou conseguindo ver aqui pelo computador. Tá ficando bacana aqui o vídeo, já apareceu para mim. E eu gostaria de cumprimentar a todos, o pastor Lenilson, com a paz do Senhor, o pastor Vieira, que satisfação estar com o senhor aqui, pastor Vieira, dividindo esse momento com o senhor, o pastor Natanael. E, meus irmãos, é muito bacana esse momento. Estava falando há pouco com o pastor Vieira que a nossa geração, as pessoas que estão agora começando a fazer alguma coisa, ou não começou a fazer nada e acha que está fazendo alguma coisa, eles não valorizam, né, o conselho das pessoas que são mais experientes. Enquanto os experientes olham para a gente e falam assim, tadinhos, não sabem de nada. Então hoje a gente só quer aprender aqui nessa live. Em nome de Jesus. É isso aí. Pastor Vieira, boa noite, meu amado vô, né? Paz, Senhor. Fique à vontade aí, pode cumprimentar o pessoal, bastante gente aí mandando um abraço pro senhor aí na live. Pode cumprimentar o pessoal, expectativa. Eu fico feliz por este momento e o meu desejo é que todos sejam abençoados por Deus. Um momento cheio da graça de Deus e que o Espírito de Deus possa alcançar a todos aqueles que estão participando. Amém. Pastor Lenilson, prazer ter você aqui, das antigas também. Fique à vontade aí, meu querido, cumprimentar o pessoal. Amém, meu querido pastor Natanael, meu amado pastor Felipe. E para mim é uma honra estar aqui com os irmãos, essa família, a família Céus, né, uma família que a gente ama tanto. E em particular, eu confesso para os irmãos que eu estou extremamente feliz em estar aqui hoje com o pastor Vieira. Então, para a gente, é um ícone. Quando eu falo ícone, para a glória de Deus, né? E a gente está muito honrado. E participando dessa live aqui, rapidamente, eu me lembro do pastor Natanael e do pastor Felipe, quando eles eram ainda bem crianças, participando ainda do grupo de crianças. E aí Deus os levantou de forma maravilhosa para a glória de Deus. E na minha época de criança, quando eu era criança, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia para a casa do pastor Vieira. E o pastor Vieira investiu na gente, o pastor Vieira acreditou na gente, juntamente com o pastor Divino. Irmãos, e para mim é uma honra estar aqui. É uma honra mesmo, uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Amém. Eu gostaria de começar, a gente vai começar fazendo uma oração, e eu já quero aproveitar a última palavra do pastor Lenilson. Pastor Lenilson, nos conduz nessa primeira oração aí, amém? Pode ser? Claro, prazer. Senhor Deus, meu Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer nesse momento pela vida, meu Pai, do pastor Natanael, pela vida, meu Deus, do pastor Felipe. Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, por essa oportunidade ímpar de ter conosco aqui o pastor Vieira, Pai, o teu servo. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela vida, meu Pai, da tua igreja, meu Deus, dos amados irmãos da Céus, do pastor Reis. Senhor, esse corpo, meu Pai de Cristo, que o Senhor tem abençoado de forma maravilhosa nessa cidade. Meu Deus, eu te peço também, meu Pai, por cada um que nesse momento encontra-se, meu Deus, online, ó Deus, conectados não somente numa rede social, mas conectados com o Senhor, ligados com o Senhor. Eu te peço que nessa noite seja uma noite de bênção, uma noite, meu Pai, de alegria, uma noite, meu Pai, que nós possamos estar aqui para te adorar, para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e pelos presentes que o Senhor tem nos dado, meu Pai, nos guardado, nos livrado. Senhor, o Senhor tem nos sustentado em meio a tempos tão ruins e tempos tão difíceis. Nós temos visto a Tua mão, Senhor, a Tua mão de poder, a Tua mão guardando os Teus filhos. Meu Pai, nesse momento nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe, antes da gente ir para os finalmente aí, por favor, para quem não sabe ainda, né, o que é o imersão, o que é esse movimento, dá uma introdução para a gente rápida aí, o que é o imersão, por que nós estamos aqui hoje, né? Fala para a gente aí um pouquinho, para quem não conhece ainda. Amém, pastor. Pessoal, o imersão, ele nada mais é do que um movimento para dar a liderança jovem da cidade de Lagoa Santa. E isso tem brotado em vários corações, essa necessidade de estarmos juntos no corpo,
cada um tem a sua igreja, tem os seus projetos, mas a gente está vendo aí que Deus ele tem queimado muito os nossos corações para a gente ir, né, para a gente avançar, para que o reino de Deus ele se estabeleça cada dia mais. E a gente tem assim se relacionado muito bem com vários líderes jovens e todos têm o mesmo desejo. Então esse movimento, o Imersão, ele surgiu para que nós pudéssemos ser força uns para os outros, para que nós estivéssemos fazendo eventos de comum acordo, né? Coisas para o reino de Deus, né? A placa, ela é importantíssima, a gente não despreza a placa, pelo contrário, é na placa, é na igreja, né? É no local lá que a gente consegue adorar, que a gente consegue congregar, que a gente tem a base. E quando a gente alia isso com a união, né, do corpo de Cristo, com eventos, evangelismos, com um foco, por exemplo, é oração, propósitos, jejuns, a gente consegue ainda mais. Então, basicamente, o Imersão é isso. E dá apoio, né, pastor Natanael, às igrejas da nossa cidade, né, aos eventos que vão acontecer, porque às vezes uma igreja faz um evento e a gente nem sabe o que aconteceu. Então, é muito isso, é um braço, é um apoio. E todos nós, né, alegrando juntos, sofrendo juntos, né, para que o reino de Deus ele seja maior em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que está todo mundo aí na expectativa para escutar meu avô falando aí, pastor Vieira, né? E já para a gente começar, eu queria que meu avô já começasse, vou falando aí, pastor Vieira, falando sobre como que foi a conversão do senhor. Como foi que se passou, o que aconteceu? Conte um pouquinho da experiência do senhor para a gente aí. Bom, eu praticamente há 60 anos atrás, estava com a idade de entre 19 e 20 anos de idade, mas eu vivi uma vida de muita farra. Graças a Deus eu nunca usei drogas, essas drogas proibidas eu nunca usei, mas eu bebia muito, fumava e gostava muito de uma farra. Mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria e sempre com um temor no coração, sem saber por quê. Até que um dia uma pessoa, o meu cunhado, ele tinha 3 meses de convertido e como nós antes andávamos juntos nas farras, ele me procurou um dia, foi no dia 2 de outubro de 59, no domingo. Eu estava na minha casa no horário do almoço. No dia anterior eu havia bebido muito, eu me lembro direitinho que eu estava naquela ressaca, né, após aquela bebedeira que eu tive. Então eu estava ali. E meu cunhado chegou no portão, e lá do portão ele disse assim: eu vim trazer para você água da vida. Eu não sabia o que era isso, que entendia. Mas ele entrou, assentou à mesa comigo. Eu lembro que eu estava nesse dia sem camisa, apenas de calção, descalço, e muito triste. E ele abriu a Bíblia e leu aquela passagem da mulher samaritana, aquele diálogo que ela teve com Jesus, e à medida que ele foi falando, trabalhando no meu interior, eu sentindo vergonha da vida que eu vivia. Inclusive, eu estava com 2 maços de cigarro assim em cima da mesa, e quando ele leu a passagem, ele apenas leu, porque ele era novo convertido, ele apenas leu a Bíblia para mim. Quando ele acabou de ler, eu falei assim: Wilson, de hoje em diante eu não vou beber mais, eu vou mudar de vida. E ele havia me feito o convite para ir com ele à igreja à noite. E eu fui, naquele dia eu não saí mais de casa, porque eu vivia mais na rua do que em casa. E naquele dia eu fiquei esperando, tínhamos marcado o horário de encontrarmos lá perto de casa, numa esquina. No horário marcado eu estava lá, já completamente diferente, com uma alegria muito grande no coração. E tinha uma jovem acompanhando ele, a jovem que hoje é esposa, dona Noêmia. E nós fomos à igreja, e o primeiro hino que a igreja foi: achei um grande amigo, Jesus meu Salvador. Amém. Enquanto a igreja cantava esse hino, eu pensava assim: é de um amigo assim que eu preciso. Eu quero um amigo como este. E a pregação foi a cura do coxo, ali na porta do templo. Então, quando terminou o culto, Noêmia se aproximou de mim, porque foi feito o apelo, eu fui à frente, aceitei a Jesus. Aí Noêmia se aproximou e falou assim: você agora é nosso irmão.
Eu não entendia nada disso. Tá bom, então eu sou seu irmão agora, somos irmãos. E você tem que cumprimentar com a paz do Senhor. Eu disse, então, a paz do Senhor. E eu falei para o meu cunhado, eu quero um livro desse aí, que eu quero falar igual aquele homem falou lá na frente. Eles arrumaram para mim uma Bíblia, e a partir daquele dia, eu cheguei em casa, já li a Bíblia, e Deus foi trabalhando comigo, e estou aqui até hoje. E, graças a Deus, Ele me ajudou muito no início da minha conversão, me acompanhou nos cultos, nas reuniões. Quando eu precisava de algum conselho, eu procurava no M, ela me orientava também, e estamos aí até hoje. E logo depois Deus foi trabalhando muito rápido comigo, foi me dando alguns sonhos de revelação, e com pouco tempo que eu estava na igreja, eu tive um sonho de revelação, onde o Senhor falava assim comigo, saia pelos campos e valados e busque as minhas ovelhas perdidas. Amém. Então eu procurei fazer isso. Eu sei que na minha conversão, Deus trabalhou muito rápido comigo, e eu estou aqui até hoje. E mudando agora um pouquinho, eu estou muito feliz, espero que vocês me aceitem nesse grupo de vocês. Eu estou muito feliz, aceite esse jovem de 80 anos. Amém. Eu estou aí para compartilhar. E outra coisa, Natanael, quando estávamos para vir para Lagoa Santa, para mudar para cá, eu fui muito preocupado, eu orando a Deus, e Deus falou comigo assim, meu servo, a bênção está em ti. Onde tu fores, ela irá. Onde colocares os pés, ela estará. Amém. Então, chegando em Lagoa Santa, o Senhor já nos falou aqui em oração e revelação que aqui em Lagoa Santa Ele ia começar conosco um novo trabalho, uma nova etapa. E eu não sei, mas eu creio que hoje está começando isso. Se Deus assim permitir, estamos aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né, pastor? E assim, tô até emocionada aqui, que é um prazer muito grande e interessante que quando Jesus entra na vida da gente de forma impactante, que foi a sua conversão, né, avô? Você vê que há quantos anos atrás o senhor, até hoje o senhor tem a data, horário, dia da semana, o que foi cantado na igreja, a passagem, isso é tremendo, isso aí é algo que é só Deus mesmo, né, pastor Felipe? Glória a Deus. E aqui, tá tendo um monte de gente mandando recados aqui, Manuel. Olha, o Valdeci dando parabéns pra gente, olha pra você ver. Lia Estevam, glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Muita gente dando parabéns. Jackson, a Marta mandou um abraço pro senhor aí, vô. Martinha, Lia, Jackson. Isso. Meu pai tá na área aí também. Glória a Deus. É isso aí. Eu sempre esqueço o nome dela, ela falou que tava ela, o esposo e os gêmeos lá vindo, pastor Vieira. Glória a Deus. Muito bacana. Continue, entrei aqui, vai lá, continue, tá forte. É isso aí. Continuando a história da sua conversão, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente o seguinte. Quando que o senhor, a gente conhece a história e tudo, a gente sabe que o senhor fez um trabalho missionário muito admirável, muito louvável, né? E eu queria saber do senhor quando que foi essa certeza, quando que Deus confirmou no coração do senhor esse chamado, sabe? Esse desejo de fazer a obra dele, de que era isso mesmo que o senhor tinha para a vida do senhor. Quando que aconteceu? Como que foi isso? Bom, durante o trajeto, eu tive vários, porque Deus sempre me revelou em sonhos. Eu tive vários sonhos dele chamando para a obra. Isso eu não tive nenhuma dúvida. Ele confirmou de várias formas. Mas havia aquele problema, depois que eu já estava casado, o problema do casamento. Então, Deus sempre usando Noemi em revelação, em profecia, chamando a gente para a obra. Aí Noemi, um dia, uma noite, Noemi falou assim, Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo, se o Senhor nos quer na obra mesmo, mas numa hora que eu não estiver nem esperando. E nós já estávamos no Pirajá, antes de Pirajá, irmãos, uma noite nós estávamos dormindo de madrugada, Noemi estava dormindo, eu acordei com ela dormindo e entregando profecia. Eu nunca tinha visto uma coisa assim.
e Deus usando ela dormindo, e ela entregando profecia, dormindo e falando que nos queria na obra. Deus falou desse jeito, e ela acordou chorando, e Deus continuou usando e confirmando, e tivemos várias confirmações, foram tantas, irmãos, e tem que ser contado por etapa. Para contar tudo de uma vez não dá, porque ele gastaria muito tempo. Mas Deus, ele me deu várias revelações, me chamando para a obra e confirmando. Então eu fico muito... Se é uma coisa que eu tenho certeza, e que Deus me chamou mesmo, até com hinos da harpa, que eu não conhecia, não sabia que existia esse hino na harpa, eu sonhei a noite inteira um coral cantando esse hino, onde me mandar irei. A noite toda eu sonhei com um coral cantando, e foi a noite inteirinha. E de manhã, quando eu acordei, a última frase que eu escutei do hino foi essa: onde me mandar irei. Amém. Glória a Deus, né? E eu queria que o senhor também contasse a experiência seguinte. A gente aqui está num grupo de jovens, e eu queria que o senhor falasse para a gente como que foi a experiência do senhor, com quantos anos o senhor iniciou o ministério, e como foi o senhor como um jovem, né, na época. Como é que foi isso tudo? Como é que é a experiência do senhor mais novo lá atrás, iniciando esse trabalho como jovem? Como que foi esse relacionamento com as pessoas? Como é que foi isso tudo aí? Bom, a obra, se não me falha a memória, a obra, a OMEB, ela começou, eu estava, parece que com 36 anos de idade, que nós começamos esse trabalho, é isso? E foi uma coisa assim, foi por Deus. Deus começou a mandar os jovens, não é isso? Jovens, começou a mandar as crianças. Agora, o grupo jovem mesmo, Mensageiro da Paz, começou com José Carlos. Um dia que nós fomos fazer um batismo lá no Vídeo do Ari, nós fomos com 4 ônibus lotados, e nós nos reunimos lá na Rua Benito, na Rua Regina, Pastor Eliomídia. O encontro foi ali. Estávamos com 4 ônibus e o grupo jovem reunidos ali, e de repente não tinha assim um líder. Aí o José Carlos estava conosco também. Ele pegou uma cartolina, escreveu na cartolina assim: Grupo Jovem Mensageiros da Paz. E foi aí que começou o Grupo Jovem, a mocidade. A ideia foi do José Carlos, não foi minha. A ideia foi do José Carlos, e o nome também, Mensageiros da Paz, e até o hino Mensageiros da Paz, tudo veio através do José Carlos. Eu apenas dei o suporte, mas foi ele que começou essa obra com Mensageiros da Paz. Amém. Pastor Lenilson, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí também. Amém, amém. Vou aqui confidenciar os irmãos aqui, um pouquinho, quando nós estávamos ainda offline. O pastor Vieira, a gente estava conversando, ele estava falando assim com a gente: olha, eu estou com um projeto, né, para, se Deus permitir, a gente vai colocar em prática restaurando vidas. E assim, RPD, Restaurando Vidas para Deus. Glória a Deus, restaurando vidas. Esse trabalho, Lenilson, não é muito com incrédulos, é mais com crentes que estão precisando de restauração. Glória a Deus, pastor. Eu pretendo fazer, não sei como, Deus vai preparar, encaminhar, mas é para crentes que estão com luta, com problemas. É uma restauração. Amém. Ô pastor, eu queria, assim, em poucas palavras, porque isso, para a glória de Deus, é uma inspiração para todos nós. O pastor Divino colocou aqui que ele ouviu o vídeo do Senhor aqui, tem 3 filhos dele aqui, glória a Deus, e a gente fica muito feliz mesmo. E eu queria, assim, em poucas palavras, ver com o senhor. A gente sabe que o segredo, claro, está em Deus, mas a gente vê hoje muitas pessoas desanimando, né, por tão pouca coisa, pessoas desanimando porque foram frustradas, pessoas desanimando porque de repente foram machucadas. E a gente sabe com toda certeza que nesse caminho todo que o Senhor tem traçado, né, nesse trajeto todo, muitos machucados vieram, muitas feridas vieram, mas a gente olhando para o Senhor, né, com hoje 80 anos de idade, um pouquinho mais de 80 anos,
e sonhando e ainda fazendo a obra. Isso é uma inspiração para todos nós, pastor, para a glória de Deus. Amém? E assim, a gente queria, em poucas palavras aqui também, rapidinho, falar para os irmãos que o pastor Vieira também é compositor. Ele compôs alguns hinos maravilhosos. Né? Pastor Natanael, se você me dá uma permissão, é rapidinho. É só um pedacinho de um louvor dele. Fique à vontade. Só porque eu não sei tocar nada. Para fazer. É muito gostoso que ele fala assim, ó. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. E vai fazer você vencer. Se o inimigo se levantar, querendo te jogar no chão, clama o nome de Jesus. Fica firme, meu irmão. Dobre agora os seus joelhos, que você irá vencer. Mas clama o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Amém? Amém. É só um pedacinho de vários que o pastor Vieira, né? Deus deu ao pastor Vieira. E pra gente é uma honra, pastor. É uma honra mesmo. E assim, conta com a gente aí com esse projeto, Restaurando Vidas para Deus, que a gente está aqui à disposição, que vai ser um prazer. Amém. Amém. Ô, pastor Felipe, faça suas considerações aí também. Sei que você quase não gosta de falar, né? Fica à vontade aí também. Pastor Vieira estava falando como que foi o início ali, né? A pastora Noemi ali entregando a revelação e até em sonhos ele também tinha esse dom. E pastor Vieira, eu tive um sonho muito revelador, né, no início todo desse projeto, que eu sempre esqueço de contar. Né? Eu sonhei que a gente via assim, uma lagoa e a gente estava viajando e a gente olhava assim, chegando num ponto que eu olhava da janela, eu olhava assim, numa lagoa cheia de corpos. E nesse sonho eu falava, é Lagoa Santa. E eu nunca vi um sonho tão real. Depois disso, pastor Vieira, foi acontecendo várias situações. E eu creio que Deus, ele realmente quer restaurar vidas. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a gente no imersão. Tem muitos jovens, pessoas tão novas que estão deixando todos os sonhos dela terra, né, cair. E não estão acreditando em seus projetos, no que um dia Deus colocou no coração delas. E isso é muito bacana. E, gente, os cultos, era quando o pastor Divino falava, olha, hoje o pastor Vieira vai vir aqui, mas a pastora Noemi. Gente, a gente sabia que o negócio ia ser bacana. Eu estava lendo Coríntios, eu estava meditando, né, no dom de línguas e no dom de interpretação de línguas, e como isso edificava a igreja, não é? Como isso era maravilhoso para a igreja. A gente sabia que a gente saía dali muito avivado, sabe? E, particularmente, eu sou tão, assim, leio que eu não sabia que esse hino era do pastor Vieira, mas que top, que maravilha, né? Cantava, né? Glorificava a Deus com esse hino. Não sabia, pastor, Deus abençoe sua vida, o senhor é um exemplo pra gente, né? E se eu puder fazer uma pergunta, né? Eu já quero chamar a atenção para a sua história, porque mesmo tão novo, né? O Senhor te chamou e mesmo o Senhor com tantas oportunidades, mesmo com tantas bandejas, né? O Senhor foi lá e aproveitou. E é isso, né? A gente está conversando aqui com pessoas que elas realmente cortou essa ponte na vida delas. A gente já não tem mais dúvida do que a gente quer, a gente só quer ouvir a voz do Senhor, né? E para quem ainda, né, tá ali, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que matar a nossa carne, né? A gente tem que agredir o nosso corpo, porque quem tem que vencer tem que ser o Espírito. E ouvir a voz do Senhor é tudo, né, pastor Vieira? E eu imagino os desafios que o Senhor teve, fazer coisas que o Senhor não queria, mas era o que precisava, né? E como bem disse aí o pastor Natanael, o pastor Divino está aí, né, com a gente aí. Somos filhos do pastor Divino e neto seu, né? E, pastor, eu ia fazer pergunta, mas não tem pergunta, eu só quero falar que é realmente uma bênção, é um prazer, né, ainda poder desfrutar dessa experiência que nós podemos colocar em prática tudo isso, né, que o Senhor tem de experiência, não só o Senhor,
como vários outros, pastor Divino, pastor Lenilson já me passou várias experiências, glória a Deus, a gente foi ali um discipulado de jovem ali muito bacana com o pastor Lenilson. A gente achava que não, mas era algo especial, sabe, que a gente viveu. E o que a gente precisa de ter relacionamento. E quando o Senhor iniciou a igreja, eu creio que isso tinha, né? Hoje o relacionamento é cada dia mais escasso. Mas, pastor Vieira, eu não vou falar mais, pastor Natália já fala que eu falo demais, mas Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza, pastor Vieira, que esse sonho que eu tive, em ver corpos ali, né, boiando na lagoa, esse sonho, ele vem a calhar com o projeto do Senhor, né? O Senhor vai estar ali declarando para essas vidas, que o Senhor vai estar ali restaurando essas vidas em nome de Jesus, eu creio. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar. Pastor Felipe, eu vi que tem algumas pessoas mandando abraços aqui, cumprimentando. Eu saí aqui, acabei que eu saí aqui. Você consegue mandar uns recados pro meu avô aí? Isso. Gente, a hora do recado, é agora. Vocês mandam recado, mandam abraço, mandam beijo para o pastor Vieira, para todo mundo, pastor Noé, Divino. Aqui, Márcio Calil, boa noite a todos. Deus abençoe nosso querido e sempre pastor Vieira. Quem fala foi Ângela Calil. Passa o telefone do teu avô e sua mãe. Acho que é o pastor Divino que falou aqui. Valdeci, muitas saudades, pastor Vieiras. Job Vargas Ferreira, um abraço ao pastor Vieira, o pastor Divino, obrigado, pastor, porque obedece o chamado do missionário. Pastor Vieira, estamos com saudade. O Aldeci falou aqui, deixa eu ver se eu consigo subir, consigo. Natanael pedindo para passar o endereço da igreja, quem falou isso aqui foi a Marta. O pastor Divino comentou, a igreja é discípula e discipuladora. E é isso mesmo, né? Nós temos que seguir o chamado. Nosso irmão Antônio Carlos e Aparecida, manda um abraço a todos, glória a Deus. Deixa eu ver, tá voltando aqui. Marquinhos de Birité, estou com saudade do Senhor. Júnior Reis, paz do Senhor, pastor Vieira, aqui é o Marquinhos de Birité, estou com muita saudade do Senhor. Mandou até em 2 perfis, é muita saudade, mandou em 2 perfis. E, assim, é muitas mensagens, pastor Natanael. Estamos agora com 22 pessoas vendo a gente, tá assim, maravilhoso. Já tivemos aqui tempo de 30 pessoas vendo a gente. E se você tá aí, fala pro pessoal, gente, o pastor Vieira tá online aqui, vai dar uma palavrinha pra gente, então entra aí. E quem mais quiser, tinha travado aqui, pessoal falando, quem mais quiser mandar uma mensagem aí, família Moura, manda um abraço, pastor Vieira. Quem mais quiser mandar mensagem aí, pedido de oração aí, eu tenho certeza que nós vamos fazer no final. Pode ir, pastor Natanael. Ô, pastor Natanael. Oi. Tem um fato curioso do pastor Vieira, aproveitando aqui uma deixa do pastor Felipe, que realmente era uma festa quando nós, né, ouvíamos falar assim, o pastor Vieira vai pregar aqui hoje, aqui em Lagoa Santa, né? E aí, morria de medo, né, Ana? Também, né? E assim, era bom. E sempre quando vinha uma comitiva, né, a irmã Raquel, né, vinha... Quero deixar um abraço para a Emanuele aqui, né, que a gente ama muito. Irmãos, e assim, uma curiosidade, o pastor Vieira, ele é branquinho, né? Ele é branquinho. E quando ele estava pregando, sempre pregando, né, ele sempre ficava muito vermelho. E às vezes a gente ficava até meio preocupado, né? Fala assim, meu Deus, o pastor Vieira está muito vermelhinho. E certa vez, na vida do pastor Vieira, um médico diagnosticou ele dizendo que ele poderia ter problema de coração, que ele não poderia ficar fazendo esforço. E aí o pastor Vieira começava a pregar. E aí ele ia pregando devagarinho, mas daqui a pouco o Espírito Santo já tomava conta dele, e quando a gente olhava, ele já estava pulando lá, já estava dando glória a Deus, e todo vermelho, né? E Deus o restaurou, e Deus preservou a sua vida, ele está aqui hoje com sonhos e projetos. Então, assim, serve para todos nós, né? Não desanime, você que está aí online agora, né? Não desanime, não fique frustrado por causa de algum problema, alguma dificuldade, alguma injustiça que te aconteceu, né? Deus ele tem muito mais para você, a obra é do Senhor, né? E olha só, hoje o pastor aqui com mais de 80 anos, com planos e projetos para a glória do nome do Senhor. Então vamos, né,
desengavetar os nossos projetos, vamos desengavetar aquilo que Deus te deu por algum motivo, por alguma razão. Você foi lá e engavetou o seu projeto, porque de repente alguém te magoou, te feriu. Nessa noite, Deus está chamando você, tira o seu projeto da gaveta e coloca ele em prática, porque o Senhor é contigo. Pastor, é uma honra mesmo, uma alegria muito grande ter você aqui. Está sendo inspirador. Amém, glória a Deus. Amém. Pra Marcos gente... Rocha, manda um abraço, pastor Vieira. Mirtes e Caio, um abraço a todos. Marcos Pastor Rocha. Marcos Rocha, lá de Mirité. Pastor Marcos Rocha, abraços, meu querido. E ao meu amado pastor Vieira. O pastor Divino aqui, ó. O pastor Vieira está aqui. Roxeava, né? Ele roxeava, né, pastor Denilson? É vermelho roxo. Você sabe como é que é. Para quem não sabe, eu tenho daltonismo. Eu não tenho diferença muito de cor, não. Então já vai. Olha, Nilson, teve um dia que eu estava pregando e Deus começou a visitar muito na hora da pregação, derramando poder. Aí tinha um irmão Salvador, você até conhece, o Salvador. Ele correu lá, ele estava sentado na primeira fila, ele viu eu roxeando e sentindo a presença de Deus. Ele chegou correndo, me abraçou e falou: Jesus, não leva ele agora não, Acho que é por isso que eu estou aqui até hoje, né? Amém. É isso aí. Vamos seguindo aqui, senão a gente acaba perdendo. Uma live só é pouca, viu? A gente tem que estender isso aqui por muito tempo. O pastor Jackson mandou um abraço aí. Jackson. Eu queria, pra gente, só para encerrar essa parte, que a gente gostaria de ouvir uma palavra vinda direto do coração do Senhor aqui, através da vida do meu avô, pastor Vieira. Ele vai trazer uma palavra para a gente aqui agora. Mas antes eu gostaria que o senhor contasse para a gente, o senhor começou falando aí, mas eu queria que o senhor contasse a história da UMEB, sabe? Como que surgiu, que tipo de trabalho que foi, como que era a intenção, assim, o propósito, como que era o tipo de trabalho que o senhor realizava, porque a gente tem bastante pessoas que às vezes não conhecem, não sabem da história, não sabem da história do senhor, aquilo que o senhor fez, né, o senhor, minha avó, minha mãe, como que foi esse momento aí, como que começou isso tudo, que proporção que tomou, se o senhor esperava chegar onde chegou, qual que era a expectativa. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história toda pra gente aí. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Nós estávamos fora de Belo Horizonte, trabalhando para um outro ministério, uma igreja. Estávamos trabalhando para uma determinada igreja, mas no meu coração, eu sentia que não era aquilo que eu tinha que fazer. Então, um dia eu estava sentado à mesa com Noêmia, nós estávamos conversando à noite. Eu falei assim: Noêmia, eu queria fazer um trabalho diferente. E eu lembro que tinha um caderno, uma caneta e um caderno em cima da mesa, assim, e a Bíblia também. Eu falei: Noêmia, eu queria fazer um trabalho diferente. Eu não queria fazer um trabalho de igreja, mas diferente, para todo mundo participar. Aí ela pegou a caneta, eu me lembro direitinho, tinha um mapa ela pegou e falou assim: olha, então tem que ser uma organização. E ela colocou um ó. Aí eu falei assim: mas já que nós vamos pregar a palavra, eu quero abranger o Brasil e, se possível, fora do Brasil, então tem que ser um trabalho missionário. Aí ela falou assim: organização. Aí eu disse: missionária. E pus um M. Ela falou assim: mas já que nós vamos pregar a Bíblia, tem que ser evangélica. E colocou um E. Eu falei assim: bom, estamos no Brasil. Aí ela falou assim: brasileira, OMEB, Organização Missionária Evangélica Brasileira. Aí eu falei, aí surgiu a sigla OMEB. Eu falei assim: e o nosso lema? Aí ela falou assim: mas nós temos que ter um lema, um ponto de apoio. Aí me vem na mente assim: Cristo, poder que liberta. Aí ficou. Foi assim que nasceu. Agora, não foi para nós registrarmos, ainda passou alguns anos, depois é que nós começamos realmente a UMEB lá na Concórdia, depois fomos para a rua Jacuí, estamos aí. Amém. Eu queria que, assim... Oi? Uma curiosidade que a gente vê que
é engraçado como que a igreja ela surge de um propósito de Deus, né? Porque eu nunca vi uma igreja que formou tantas pessoas para o reino de Deus, assim, sabe? De uma forma, eu não tenho informações de pessoas no exterior, mas eu sei que no Brasil tá lotado, né? E se o E pastor fora do Vieira... Brasil também. Tem pessoas fora do Pastor Brasil. Vieira, conta aí algumas pessoas aí que participou da igreja, né? Que hoje está em estado, algum estado e tal. Se eu tiver aí como falar, alguma pessoa aí. Ah, tem pastores que são até de outro ministério que se converteram na OMEB. Tem pessoas que às vezes encontravam comigo na rua, me cumprimentavam, eu não sabia. Eu fora de Belo Horizonte, eu comecei a participar da igreja lá na Praça 7, na época dos amarelinhos e tal. E teve gente que falou assim, a minha igreja é aqui na Praça 7. Todo domingo eles estavam lá esperando para o culto ar livre. Nós temos pessoas que estão fora do Brasil, nos Estados Unidos, igual o Tião, né, o irmão do pastor Derli, outros que estão lá, várias pessoas. Temos pessoas que se converteram na UMEB, que estão na Suíça e outros. Então tem muita gente espalhada por aí, lugar que a gente nem sabe. Teve um rapaz que veio dos Estados Unidos, participou do culto, gostou do grupo jovem, falou assim, não, eu quero levar uma camisa dessa. Ele pegou uma camisa do grupo jovem, não é isso? Para levar para os Estados Unidos. Então, foi um trabalho, ao MEB, irmãos, eu quero deixar bem claro, não foi um plano meu, nem de Noemi, nem da minha, foi uma coisa do Espírito Santo, uma coisa de Deus mesmo. Foi Deus quem quis assim. Não foi nós queríamos fazer a obra de Deus. Igual quando eu vim agora para Lagoa Santa, eu quero dizer uma coisa, eu sempre dizia que eu nunca, não desfazendo da cidade, mas eu não queria vir para Lagoa Santa. Eu sempre falei, não, para lá eu não vou, para lá eu não vou. Mas acontece o seguinte, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. E nós estamos aqui. E Deus já falou que ele é que nos trouxe. Não foi a Miriam nem o Divino que nos trouxe, não. Foi o Espírito. E aqui ele iria começar conosco uma nova obra. E eu espero que seja essa. Amém. Seja essa, se for vontade de Deus. Estamos aí. Amém. O senhor falou aí sobre cultos na Praça 7, esses trabalhos evangelísticos. Conta um pouquinho sobre, dá uns exemplos de alguns trabalhos que o senhor realizou, que o senhor fez, na Praça 7, ou esses trabalhos evangelísticos, missionários. Conta um pouquinho dessas experiências para as pessoas aí. Olha, na Praça 7, eu usava muito, comecei na Praça 7 usando os adolescentes da época, não é isso? Ainda não tinha bem um grupo jovem formado, então eu comecei com os adolescentes. Eu tinha uma Kombi velha 1200, todo domingo eu enchia a Kombi com as crianças e nós fomos, inclusive o primeiro uniforme dos adolescentes fui eu quem pintei. Lá pintei lá, nós pintamos, a cor nós escolhemos, Noemi ajudou, os ensaios tinha a bandinha, que era Noemi que ensaiava as crianças. Então o trabalho começou na Praça 7 assim. E por todos os lugares, algumas cidades que eu passei, todas as cidades que eu passei, em toda a oportunidade que eu tive, eu preguei a palavra de Deus no ar livre, já preguei em vários lugares, várias cidades. Onde eu chegava, que dava uma oportunidade, eu abria a boca e pregava, falava. Então foi decidido assim, ardia no meu coração esse desejo de pregar. E esse desejo continua, como diz, a chama continua acesa. Amém. A idade não ajuda muito, mas a chama continua bem acesa, viu, Lenilson? A chama não apagou, não. Glória a Deus. Noemi também. Até hoje, Noemi, com quase, de vez em quando a gente, Noemi, quase 90, hein? Ela está com 88, quase 90, hein? Mas toda a oração, Jesus me usa, Jesus me usa. Eu não sabia como Deus ia me usar. Eu quase não saio mais, né? Então é dessa forma, eu creio que Deus vai nos usar dessa forma. E nós estamos aí. Eu quero aproveitar para mandar um abraço e um beijo no coração de todos que estão assistindo, que mandaram mensagem. Eu amo a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz por essa noite. Essa noite eu estou recebendo como uma grande bênção, um grande presente que Deus está me dando.
Amém. Ô, vô, nós vamos passar para a palavra, mas antes da gente passar, eu queria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem para os jovens, para os líderes de jovens que fazem parte desse trabalho, desse movimento, uma palavra de incentivo, aquilo que Deus colocar no coração do senhor aí. Dá uma palavra para esses líderes. Olha, a palavra que eu tenho está em Ezequiel, no primeiro capítulo, quando ele teve a Bíblia diz no primeiro capítulo de Ezequiel, no primeiro versículo, ele estava no meio dos cativos, então ele disse assim, abriram-se os céus, eu tive visão de Deus. Então, para nós sermos bem-sucedidos, não só jovens, mas os líderes, todos que estão nos ouvindo, uma das principais coisas é que Deus abra o céu sobre nós. Abriram-se os céus e eu tive visão de Deus. E olha que Ezequiel estava no meio de escravo. A Bíblia diz que ele estava no meio dos escravos, dos cativos. Mas isso não impediu de Deus abrir o céu sobre ele. E o que está faltando hoje em muitos lugares, em muitas vidas, em muitos corações, é o céu aberto. É o céu abrir e nós termos visão de Deus. Quando nós temos visão de Deus, então toda a nossa vida muda. O mal vai embora, porque a visão de Deus nos dá graça, nos dá alegria, nos dá paz, nos fortalece para mais uma caminhada. E no capítulo, parece que de Ezequiel, capítulo 2 também, Ezequiel estava caído, não é isso? E a Bíblia diz que Deus tocou nele, colocou o Espírito nele, o colocou de pé e falou com ele. Então, o Espírito de Deus tomou conta de Ezequiel. Nós precisamos de deixar que o Espírito de Deus tome conta de nós sem reservas. Às vezes nós ficamos limitando. Não, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Tem um trecho na Bíblia que diz assim, Jesus, quando ele perguntou a Filipe, onde compraremos para essa gente, mais de 5.000 pessoas, a Bíblia diz, Jesus estava falando isso com Filipe para experimentá-lo, porque Jesus sabia o que tinha que ser feito. Meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo, aleluias, o Espírito de Deus está aqui. Eu quero dizer para você, aleluia, por pior que seja sua situação, Jesus sabe o que tem que ser feito. E Jesus sabia que nós tínhamos que estar reunidos essa noite. E nós estamos reunidos e Deus vai te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando isso daí, eu queria, o senhor deu uma pequena introdução, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, deixasse uma mensagem para a gente aí, já foi muito abençoado. Então, fique à vontade aí para o senhor trazer para a gente aquilo que Deus colocou no coração do senhor aí. Amém? Amém. Olha, nós sabemos, no presente momento, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está passando por uma fase muito difícil. Todos nós sabemos disso. Essa epidemia que está aí, muita gente está até com medo, muitos já morreram. E eu tenho certeza, eu tenho um trecho, eu não vou ler o trecho para nós ganharmos tempo, mas está em 1 Reis 19, quando Elias, depois de vencer, de mandar matar os profetas de Baal, ele recebeu aquele recado de Jezabel, que ela iria acabar com ele. Usando as minhas palavras, o que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você também. É isso? E a Bíblia diz que Elias, ele temeu pela própria vida e fugiu. Ele deixou o seu amigo, a pessoa que o acompanhava, aquele rapaz, e a Bíblia diz que ele caminhou o dia inteiro pelo deserto. Está aqui o trecho, não é isso? Ele caminhou pelo deserto e, engraçado, que ele pediu a Deus para matá-lo. Mas por que ele fugiu? Porque ele não queria morrer. Intimamente, ele não queria morrer. Então, ele achou que estava tudo perdido. Não tem mais jeito. Foi quando ele deitou ali na beirada daquele zimbro, aquela árvore, adormeceu,
e Deus mandou um anjo levar para ele pão e água. Ele viu ali na sua cabeceira pão e água. E o anjo tocou em Elias e disse assim: coma e beba, longa é a tua jornada. Então, irmãos, quando Elias recebeu os recadinhos a Abel, ele estava tudo de um jeito. O mundo está assim, então, não tem mais jeito. Isso não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, um dia eu estava pregando sobre isso, inclusive no Conselho de Pastores, não é isso? E Deus me deu essa passagem aqui, e a mensagem foi: ainda não é o fim. Para Elias parecia que não tinha mais jeito. Mataram seus profetas, e só eu fiquei. Agora querem tirar a minha vida. Mas Deus falou: Elias, ainda não é o fim. Você não está só. Além de você, tem 7.000 com você. Você não é o único. Tem mais 7.000. Quero dizer para você que está nos assistindo nesta noite, por pior que seja a situação, não é o fim. Porque nós temos um Deus que ele é criativo, ele é criador, ele quem dita as normas, ele quem bate o martelo, ele quem fere, quem cura, quem sara, quem abate, quem levanta. Então, quando Elias pensou que não tinha mais jeito, o anjo chegou, tocou no ombro dele, deu ele pão, deu ele comida, mas ele estava tão depressivo, a Bíblia diz que ele comeu e bebeu e tornou a dormir. Quanta gente nesse momento está fazendo? Vai a Deus, recebe, depois acomoda. Aí o anjo tornou pela segunda vez. Levanta, come, anda, vai embora. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou, veja bem, 40 dias, 40 noites, e foi para onde? No monte de Deus. E foi parar no monte de Deus. 40 dias e 40 noites. Você que está me ouvindo nesta noite, sei quem está me ouvindo, quem está nos assistindo, mas uma coisa eu sei, que Deus ele está te contemplando. E ele está falando para você, ainda não é o fim. Há uma longa jornada pela frente. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Mas o interessante que a Bíblia diz que ele chegou no Horebe, aliás, lá no monte de Deus. Deus estava esperando ele. Mas o que ele fez? Entrou numa caverna. Em vez de ficar no monte e conversar com Deus, ele entrou na caverna. Tanto que Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Lugar de profeta não é em caverna, não é em buraco. Irmãos, e você que está nos assistindo, eu sei que nesta noite existem milhares e milhares de servos de Deus que por causa de problemas, por causa de situações, dificuldades, estão na caverna. Acham que não tem mais jeito, que não tem condição. Mas eu digo para você, ainda não é o fim. Deus, aleluias, eu estou dizendo isso, estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está presente conosco. Então, ainda não é o fim. Você deve, e quando você comer o pão de Deus, comida de Deus, Elias comeu, bebeu, caminhou 40 dias, 40 noites, chegou lá no monte, mas em vez de subir no monte, Elias era um homem de montes. Deus acho que falou assim: Elias, que negócio é esse? Eu fui lá no monte encontrar com você e você não estava. Quantas vezes, irmãos, Deus quer falar conosco? Quantas vezes Deus quer nos visitar, nos revelar, nos mostrar, e Ele nos procura e não nos encontra no lugar certo. O lugar de serva de Deus não é em buraco, não é em caverna, mas, aleluias, é no monte que se fala com Deus. Eu li uma vez, uma ocasião, numa revista, que havia um monte, onde muita gente, e esse monte, as pessoas subiam, diziam que lá em cima daquela montanha, daquele monte, a visão era linda. E um senhor, curiosamente, ele falou assim: eu vou lá para ver se é verdade. Mas ele era de idade avançada, ele chegou no meio do caminho, ele ficou cansado. Então, como eu estava dizendo, havia este monte e o senhor começou a escalar. Chegou na metade da subida, ele se cansou, sentou. Quando ele estava pensando em voltar para trás, na metade do caminho,
desceu um jovem correndo, parou perto dele e falou assim: vale a pena o esforço, lá em cima é lindo. Então ele continuou. Então, irmãos, a nossa vida é uma jornada, é uma escalada. E vale a pena o esforço. Porque ele sabe onde vai terminar essa nossa escalada? No céu, na glória. Não é uma montanha qualquer. A nossa escalada, a nossa caminhada vai terminar na glória. Então, meu irmão, minha irmã, continue subindo. Não faça como Elias fez, não. Não entre no buraco, não. Não entre na caverna, não. Continue subindo, porque o monte é o lugar onde você vai ter aquela bênção, a presença de Deus, e Deus vai alegrar o seu coração. É o meu desejo de que Deus te abençoe grandemente, não só você, mas toda a sua casa e a sua família. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado. Amém, glória a Deus. Pastor Felipe mandou o recado aqui, o celular dele descarregou, tivemos um pequeno problema aqui com ele, mas a gente está aí. Que palavra abençoada. Nós vamos, você que tenha, eu queria que você que tenha algum pedido de oração, nós vamos estar orando, vai mandando nos comentários aí, vai pedindo, que daqui a pouco a gente vai estar orando. E olha, essa mensagem aí tem tudo a ver com o que está acontecendo com esse momento, né? Muitas vezes nós queremos nos esconder, nós queremos reclamar, nós queremos achar que não tem mais saída, não tem solução, mas Deus está à frente de tudo. Estava lendo uma passagem hoje e tem um versículo em Atos 4:31 que fala o seguinte: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer dizer, quando tiver tudo difícil, quando o momento estiver difícil, quando você estiver desanimando, o que nós temos que fazer? Vamos orar, nós temos que encher do Espírito Santo. E muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente tem aquela experiência com Deus, chega uma certa hora que a gente leva assim, mais tranquilo, fala, tá de boa, já orei bastante, já orei o suficiente, já li a Bíblia bastante. Não, nós temos que estar cheios constantemente, nós temos que estar renovando as nossas forças, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, nós temos que, aquilo que o Espírito Santo coloca na nossa vida, nós temos que entregar, nós temos que pregar do amor de Deus, pregar, falar do Evangelho, e para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Amém? E você que tem um pedido de oração, olha, nós estamos aqui agora 9h46, nós vamos estar orando, nós vamos estar pedindo ao Senhor que faça algo de excepcional. Você que tem algo assim que você acha que é impossível, você que pensa que já acabou, que você que está lá no buraco, você que está na caverna, saia dessa caverna, como foi falado hoje aí, saia desse lugar de prostração, saia desse momento de que você está aí nessa depressão, saia disso, porque o Senhor tem algo reservado para você, o Senhor tem algo a mais preparado para a sua vida, amém? E Pastor Lenilson, pode fazer seu comentário aí. Pastor Felipe, você está sem áudio, você entrou aqui, mas está sem vídeo. Pode ativar o vídeo aí para a gente. Pastor Lenilson, por favor. Amém, glória a Deus. Eu estou aqui me alimentando, estou aqui mergulhando aqui, né? E glória a Deus. O pastor Wilson também está online aqui, ele até mandou uma mensagem aqui falando que os anos passam e o pastor Vieira não muda, continua sendo, né, ainda mais ungido, mais usado para a glória de Deus. Até um abraço ao pastor Wilson também que está aí conosco. E alguns pedidos de oração também aqui, irmã Lia pedindo oração para os pais dela. Mas eu queria agradecer a Deus, porque às vezes quando a gente tem esses momentos de dificuldade, a gente está vivendo o calor da situação, o calor mesmo da situação. E às vezes a gente passa, de repente, num tempo literalmente de calor, você está debaixo de um sol, e de repente você passa num lugar onde tem uma sombra, e vamos colocar assim uma caverna, e você é chamada a atenção por causa do frescor que aquela caverna emite, porque ali está muito calor e a situação está muito complicada,
e você adentra aquele lugar para, de repente, tentar descansar ou para fugir daquele problema que está ali te causando. E a gente sabe que caverna é exatamente isso, né? Ela tem essa atração de descansar, de falar, olha, não quero. Eu quero relaxar. Eu quero, como você falou aqui, pastor Natanael, agora eu quero dar um tempo. Na verdade, Deus não nos chamou para dar tempo. E nessa noite aqui, a gente está muito feliz com esse presente. O pastor Vieira falou aqui há pouco tempo, que ele recebeu um presente de estar aqui nessa noite. Para a glória de Deus, o presente somos nós que estamos recebendo, né, pastor? Com certeza. Somos nós que estamos recebendo esse presente. Então, meu irmão, por mais que às vezes a caverna seja até mesmo tentadora, até mesmo seja o desejo de você entrar para você parar, eu achei fantástico o que o pastor Vieira, Deus usando o pastor Vieira aqui, falou. Elias era um homem de monte, e Deus foi encontrar com ele no monte. E onde estava Elias? E aonde Deus está te encontrando? Onde Deus está nos encontrando? Então, realmente, a gente tem que assumir. O pastor Vieira combateu um bom combate e está combatendo um bom combate ainda para a glória de Deus, graças a Deus. Mas hoje Deus levantou, graças a Deus, um pastor Natanael, Deus levantou um pastor Felipe, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus nessa geração, e que nós temos sim que buscar de Deus, agradecer a Deus pela vida do pastor Vieira, aprender ainda mais e mais e mais com o pastor Vieira, para a glória de Deus. E nessa noite, meu irmão, vamos sair mesmo da caverna e vamos assumir aquilo que Deus traz nas nossas vidas. Amém? Amém. Posicionamento, né, pastor Felipe? É o que a gente está sendo ministrado e ministrando esse tempo todo. Deus tem falado fortemente no nosso coração e sempre sobre isso, sobre posicionamento, sobre tomar a frente, não ficar parado, partir para cima, fazer a obra de Deus, né, pastor? Fala pra gente aí, pastor Felipe, antes da gente orar, queria que você falasse aí um pouquinho mais. Você ficou um pouquinho fora aí, o celular descarregou, né? Mas, pastor, que maravilha, eu peguei algum trecho da palavra falando sobre Elias, é a mais pura verdade, cara. As pessoas estão aí mesmo, na caverna, né? Tem muitas pessoas que estão na caverna, tem pessoas que realmente são extremamente usadas, ou foram um dia, tem pessoas que estão, às vezes, na pastor Natanael, negando seu chamado. Quando nós iniciamos a procurar alguns líderes de jovens na cidade, sabe? Pessoas falaram assim, Felipe, é de Deus mesmo, porque, assim, eu estava confessando, a gente está desanimado, a gente está, assim, para baixo mesmo, porque imagina como o ministério né? De se ter que se reinventar, não ter que negociar com o mundo, mas, ao mesmo tempo, você ser algo que chame a atenção deles, porque o nosso tempo é um desafios, mas o que a gente não pode abrir mão é da palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando a gente começa a inserir a palavra de Deus, plano de salvação, e aí pessoas que têm o mesmo sentimento, sabe? O coração começa a queimar por alto. Deus tem me dado esses dias que nós estamos vivendo tempos assim, que é isso que o pastor Vieira está falando, sabe? Não é tempo da gente descansar, não é tempo da gente tirar uma férias gospel, não é tempo da gente, sabe, querer pegar ali o nosso colchãozinho ali, a nossa varinha de pescar. Não, pelo contrário, a gente tem que agora pegar a rede, né? Jesus, ele está falando com a gente assim, olha, deixa eu te falar um negócio, você jogou a rede ali, mas deixa eu te falar, aqui tem peixe, aqui tem um lugar para vocês que vocês ainda não sabem, eu vou te mostrar um lugar que é realmente para vocês lançarem as redes. E assim, eu vejo, pastor Natanael, isso muito forte, ainda mais com a vida do pastor Vieira, que é um exemplo para a gente, assim como ele disse, ele, através dessa linda história, ele conseguiu alcançar inúmeras pessoas. Eu não estou tendo mais acesso ao chat lá da live, mas assim, várias pessoas falando de onde elas eram, da cidade que era. E, pastor Natanael, se a gente conseguir chegar a essa idade e podendo contar, 1% de uma história assim, eu tenho certeza que nós vamos ter feito algo relevante.
Com Como o certeza. apóstolo Paulo fala, né, nós não devemos nos gloriar de estar pregando a palavra de Deus. É um privilégio, mas nós somos escravos de Cristo, né? Nós somos filhos de Deus, mas nós somos escravos de Cristo porque nós não somos, igual o pastor Vieira começou falando no início, nós não somos mais escravos do pecado. É verdade, nós somos chamados para algo muito maior. Hoje, quem nos domina não somos nós mesmos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos domina. E eu creio que os campos estão brancos, chegou a hora da colheita, é a hora. Eu vejo o pastor Denilson ali. Gente, o que esse homem não relutou para isso, né? O que esse homem não falou assim, isso não é para mim e tal. Quando eu falo que isso não é para mim, é questão de dirigir uma igreja. Porque ele sabe a responsabilidade dele. Mas como ali nós somos, né? Nós somos aquele barro que o oleiro ali, ele vai moldando, até ficar a forma perfeita. Não falo que nós estamos na forma perfeita, não é verdade? Porque a perfeição ela é só em Deus. Mas o Senhor, ele tem nos aperfeiçoado. E é, como o apóstolo Paulo fala, é de glória em glória. E cada dia nós vamos buscando isso do Senhor. E eu só tenho a agradecer isso aí. E a gente quer realmente... O versículo que eu tenho mais amado na palavra de Deus, pastor Natanael, pastor, vocês estão aqui, é aquele versículo que fala assim, olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Sabe? E eu gosto muito daquele, mais buscar primeiro o reino de Deus. Esse é o top, né? Esse aí está no meu coração. O restante Deus acrescenta, assim como ele acrescentou, né? Colocou aí um genro maravilhoso do pastor Vieira, né? Está cuidando dele, né? Da pastora Noêmia. Deus, ele cuida da gente, não é verdade? Então, assim, essa parte Deus faz. A gente busca e Deus cuida do restante. Agora, o que a gente tem que tomar é uma rédea, né? A gente tem que realmente ter atenção, é aquele que está de pé. Então, é isso que a gente tem que estar toda hora, pastor Natanael, pastor Edilson, a gente que é novo aí, né? A gente está cuidando disso aí. E os que estão nessa labuta, né? Começando, né, esse ministério, e não tem fim, igual o pastor Vieira falou. Mesmo depois, no dia que o pastor Vieira, Deus lhe guarde, ele partir, mas ele vai partir para a glória, ele ainda vai, o ministério dele ainda está contínuo, né? Olha para você ver que maravilha. Eu estava lendo ainda, né? A gente está na leitura do livro de Coríntios. Deus tocou em 3 coisas para a gente, pastor Natanael. Que foi o jejum de Jesus que a gente fez, que foi um jejum global, a questão da leitura da palavra de Deus e da evangelização, né? E como que isso é perfeito, né? O apóstolo Paulo, ele vem trazendo essas verdades para a gente. E eu falei muito, se eu ia falar, então vai. Tá certo. Normal, da fala, né? Tá certo. Meus queridos, vamos estar orando nessa hora, vamos estar intercedendo. Queria pedir para o pastor Vieira, meu avô aqui, ele vai estar nos conduzindo nessa oração. E essa oração eu gostaria que fosse em favor disso tudo que foi pregado em cima da mensagem que foi falada aí aos nossos corações. Pois não, pode. O que eu ia falar sobre o apóstolo Paulo, diz lá que nós somos uma carta viva, né? Verdade. Então nós somos uma carta viva do Senhor. Olha para você ver, o pastor Vieira é uma carta viva do Senhor. Nós somos uma carta viva. Quando as pessoas veem o pastor Vieira, eles veem uma carta, uma história que ele construiu, né? E que a gente possa atingir, né, esse nível, né? Em nome de Jesus. Amém. Pode nos conduzir em oração? Pode conduzir a gente em oração? Vamos orar então, irmãos. Nós queremos orar para Deus te ajudar, Deus te abençoar. Eu não sei como está a sua situação agora, neste exato momento, mas pode ter certeza de que o Senhor está presente. Lá em Ezequiel, o Espírito de Deus entrou em mim, me colocou de pé e falou comigo. Aleluias. Deus, nesta noite, neste momento, Ele quer entrar em você, falar com você e te colocar de pé. E você vai caminhar mais uma milha e vai chegar até o monte de Deus. Mas, por favor, não entre na caverna.
e encontre com o Senhor Jesus lá no alto. Oremos. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por este momento tão glorioso. O Senhor conhece a minha vida e o meu coração e sabe o quanto eu estou feliz por poder ter participado desta reunião, deste momento. E eu peço agora, meu Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo e nos aonde quer que estejam, meu Deus, que possam, aleluias, sentir o Senhor, o poder do Senhor, a unção do Senhor. Meu Deus, levanta, meu Deus, aquele que está caído, reanima, meu Deus, revigore, aquele desanimado, cura, meu Deus, aquele que está doente, enfermo. Meu Deus, o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus da maravilha. Toque nesta vida agora, abençoa, levanta o caído, cura o doente, o enfermo, alegra aquele que está triste, fortalece, meu Deus, aquele que está fraco para mais uma jornada, mais uma caminhada. Tira o teu povo da caverna, meu Deus. Fale suavemente, como o Senhor falou com teu servo naquele dia. Ele estava assustado, mas aleluias, depois do vendaval, o Senhor veio a ele através de uma brisa. Aquela tranquilidade, aquele sossego. Meu Deus, visita agora, quem sabe os teus filhos que estão passando ou passaram pelo vendaval, o vendaval do problema, da dificuldade, do medo, do terror, do medo. Meu Deus, chame o teu povo, chame estas vidas para sair da caverna, e fala com eles, meu Deus, através do teu Espírito Santo. Assim como o Senhor entrou na vida de Ezequiel, o colocou e falou com ele: entre nas nossas vidas, coloque-nos de pé e continue falando conosco. Meu Deus, e o projeto dos teus filhos, este projeto presente, abençoa e dê vitória, tire os embaraços, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer imensamente pelo privilégio de ter o senhor aqui com a gente nessa live. Fomos extremamente abençoados. Para mim é uma honra muito grande estar participando de uma live junto com o senhor. O senhor não sabe o tanto que eu estou feliz aqui hoje. E juntamente, claro, né, pastor Lenilson, pastor Felipe, amigos de longas datas aí, né? Se a gente começar a contar a história aqui, vira a noite, a gente não termina de contar. Né? Temos que fazer uma vigília assim para poder dar bastante bênção. Né? É isso aí. Então, é isso. Eu queria agradecer mesmo, ser grato. E interessante que o senhor estava orando, eu estava me recordando, o senhor falando sobre essa questão de restauração de vidas. E eu me lembrei aqui que um tempo atrás, esse ano, no início do ano, um pouquinho antes da gente fazer uma viagem que a gente fez aí para o Descende, eu tive um sonho onde que eu vi, a gente estava eu, minha esposa Dalila, a gente estava no hospital e estávamos sentados ali nas macas, estava eu, Dalila, o pessoal algumas pessoas da igreja e a gente estava sentado ali nas macas conversando, quando de repente um irmão lá da igreja, o Marcelão, passou assim atrás com uma pessoa que estava doente, estava necessitando de cuidado, e ele falou assim: tem muita gente precisando de ser cuidado. E foi aí, quando falou isso, eu despertei, é como se a gente tivesse despertado, e quando a gente olhou ao nosso redor, tinha doentes de tudo quanto é jeito. Só que nós como igreja ali, tinha várias pessoas da igreja ali, nós estávamos tomando
o lugar desses doentes. A gente estava sentado, alguns deitados na maca, e estávamos sãos, estavam ok, poderíamos estar ajudando as pessoas, e os doentes mesmo estavam necessitando de ajuda. Foi quando nós resolvemos levantar e ajudar essas pessoas que realmente precisam de ajuda. E eu vejo que hoje tem, tem tantas pessoas que estão precisando ser tratadas, e Deus está levantando pessoas, levantando líderes, levantando situações na nossa cidade aqui, que é em prol disso, em ajudar as pessoas, em tratar espiritualmente dessas pessoas, tantas pessoas que estão com depressão, quantos jovens, quantos líderes que estão sofrendo depressão. Nessa pandemia, quantas pessoas que perderam emprego, quantos pais de família estão desesperados, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Mas nesse momento nós estamos aqui com a palavra de Deus, estamos aqui trazendo aquele que é o único que pode fazer algo, o único que pode mudar a história, que pode mudar a situação, que é Jesus Cristo. Ele que pode fazer a diferença, ele que pode restaurar o seu emprego, ele que pode restaurar o seu lar, ele que pode restaurar a sua família, ele que pode te dar um novo ânimo. Mas para isso nós temos que nos entregar a ele, para isso nós temos que abrir o nosso coração e deixar ser tratado por ele. Então esse é o momento de nós pararmos, de nós refletirmos, de voltarmos ao primeiro amor, de fazer assim como cada carta lá em Apocalipse, falava: lembra-te de onde caíste, lembra-te do que você fazia, lembra de onde você estava e onde você está hoje, que não possamos estar numa caverna, que possamos ter a lembrança de que um dia lá atrás nós estávamos lá matando os profetas de Baal, estávamos fazendo descer fogo do céu, e muitas vezes hoje nós temos líderes que se esqueceram disso, ou que apenas vivem de um saudosismo. E Deus não está atrás de saudosismo. Deus está atrás de pessoas que ainda são ativas, que não importa, como meu avô falou, não importa a idade, 80 anos, mas está ali fazendo a obra de Deus, está procurando trabalhar para o reino. E quantas vezes nós jovens, nós como os líderes aqui de jovens, deixamos nos desanimar, a gente fica para baixo, acho que isso não é para mim, eu vou abrir mão disso, não vou mexer com isso. Não, Deus ele nos chamou para estarmos à frente, nos chamou para ir ao monte, nos chamou para poder estarmos ali falando face a face com ele, nos chamou para ter intimidade e nos chamou para estar guiando essas pessoas que estão sendo necessitadas, que estão precisando de ajuda. Amém? E é isso que eu queria deixar para a meditação de vocês. Eu gostaria que cada um despedisse aí. Vamos começar aqui. Ô Felipe, despede aí, dê as suas considerações aí. Pastor Natanael, eu também queria agradecer, aí a oportunidade, quando você falou assim, vamos chamar meu avô, eu falei assim, eu nunca pensei nisso. E olha o que isso se tornou, E enquanto você estava falando isso, pastor Natanael, eu lembro que um dia eu estava ouvindo o pastor Divino pregar, e o pastor Divino falou assim, porque na minha época contou essa história toda que o pastor falou, que o pastor Vieira falou, a questão dos amarelinhos lá na Praça 7. Esse dia, pastor Lenilson, eu falei assim, gente, a gente também pode fazer isso. Com certeza. E viu o que aconteceu, naquele momento ali, quando a igreja estava prestes a completar 40 anos, como foi maravilhoso aquele momento, e eu, sinceramente, essa palavra do pastor Divino, ela me incentiva até hoje, sabe? E o fogo, como diz o pastor Vieira, ele nunca dorme, o fogo nunca pode dormir, nunca apaga. Na hora que o pastor Vieira for finalizar, eu queria, olha aí, A camisa. A camisa aí. Glória a Deus. E é engraçado que a gente vê essa camisa, vê que existe história, mas que a história não acabou, Aí ele vai cheio de projetos, e é isso aí, irmãos, eu queria agradecer, e que nós possamos mesmo tomar essa palavra, Nós possamos nos encorajar de Deus, sabe? E quando o pastor Vieira for finalizar, eu queria, ainda se tiver o tempo, de saber dele como que ele só vê esse momento, Esse momento que foi vivido. E o pastor o pastor Vieira falou também que eles criaram uma canção, aquela Somos Proclamadores de Cristo. Isso. Era tipo assim, é uma turma completa, Meus irmãos, Deus abençoe a todos, obrigado por vocês estarem conosco, obrigado, pastor Lenilson, pastor Natanael, um privilégio servir ao
o Senhor ao seu lado, viu? O privilégio é todo meu. O coração se alegra e é maravilhoso ver isso aqui. Pastor Vieira, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. A pastora Noêmia, pastora Miriam, pastor Divino, assim, a gente é imensamente grato a vocês, porque se nós estamos de pé hoje é porque especificamente vocês foram usados por Deus para estarem nos cobrindo. Vocês oraram um dia para que tudo isso hoje tivesse acontecido. Em nome de Jesus, obrigado, Deus abençoe. Pastor Lenilson. Amém, glória a Deus. A gente quer ser bem breve, porque é tão gostoso aqui e a vontade é fazer uma vigília mesmo, viu, pastor Vieira? Vontade é fazer uma vigília. Esses dias eu estava na fila para fazer o pagamento de uma conta e não tem muito tempo e chegou uma jovem, uma adolescente com a camisa amarelinha do Grupo Jovem Mensageiros da Paz. E eu nem conhecia essa menina. E quando eu bati o olho assim, eu falei, essa camisa tem história. Aí ela é mesmo, eu falei, só que não vai dar nem para contar agora, porque a história é muito longa. E na verdade, assim, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. O meu primeiro instrumento musical que eu tive, que eu ganhei, um teclado, foi o pastor Vieira que me deu, ainda quando eu era bem criança, para adolescente, 12 para 13 anos. E ali foi um incentivo para seguir em frente no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu estou muito feliz nessa noite, queria agradecer a Deus grandemente por essa grande oportunidade. E sem querer abusar, eu queria pedir ao pastor Vieira que sempre que possível, Natanael, ele mandou mensagem para mim, assim que ficou tudo definido, ele mandou mensagem para mim. Meu avô vai estar fazendo a live conosco. E eu até brinquei com ele na hora, quando ele mandou mensagem para mim, eu mandei para ele na hora, falei, você não sabe nem brincar. Aí não tem jeito. Aí nós vamos parar tudo, porque a gente quer adorar o Senhor junto com o pastor Vieira. E para mim é uma honra, realmente é uma honra estar aqui. E eu ia fazer um pedido para o Senhor, com todo carinho, sempre na medida do possível, nos abençoe com a sua presença, com a sua participação, porque ela é de extrema importância e de grande valia, não somente para nós, mas para todos esses irmãos que estão hoje online, que têm hoje o temor e querem fazer a obra de Deus, e olham para o Senhor hoje, para a glória de Deus, e vê, vale a pena porque o pastor Vieira venceu. Você, pastor Natanael, venceu e tem vencido. Você, pastor Felipe, venceu e tem vencido. Você que está online aí, venceu e tem vencido. Então, em nome de Jesus, a gente só quer agradecer. Então, pastor, sempre que possível, nos abençoe com a sua presença, que vai ser uma honra. Estou à disposição, a hora que quiser, eu estou aí. Amém. É só avisar. Amém, querido. Tá certo. Natanael, Oi? a live, eu vou salvar ela e vou disponibilizar ela no Facebook do Imersão, beleza? Beleza. Então vai ser uma live histórica e é só o início, né? Amém. Tá certo. Vô, pode fazer as considerações finais, agradecer aí, uma mensagem final para a gente aí. Fomos extremamente abençoados por esse momento aí que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, né? Então, fique à vontade aí, pode... Não, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os irmãos que participaram, mandaram mensagens. Vocês estão no meu coração, nas minhas orações, em nome de Jesus. E eu só quero deixar uma palavra para você saber que um dia eu escutei uma palavra assim, de uma irmã da UMEB mesmo pregando. Ela disse assim: irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que nós fazemos para Ele, Ele nos recompensa. E eu me lembrei, de que Jesus chegou na beirada do lago, eles estavam limpando as redes, haviam tentado a noite toda, não pescaram nada, e a Bíblia diz que havia muita gente ali. E Jesus pediu o barco emprestado de Pedro para usar como púlpito.
Então Pedro emprestou o barco. A Bíblia ainda diz que ele pegou o barco emprestado de Pedro. Um barco vazio, que já tinha sido até lavado e que estava preparado para ser encostado. Jesus pregou e diz a Bíblia que acabou de pregar, mandou que eles fossem pescar. E eles colheram aquela quantidade de peixe. Por quê? Porque Pedro emprestou o barco para Jesus pregar. E Jesus devolveu um barco que veio para ele vazio, devolveu ele cheio de quase 300 grandes peixes. Meu irmão, você que está nos assistindo, pegue alguma coisa que você tem, talvez tenha até muito valor ou não tenha valor nenhum para você, mas pegue aquilo que você tem e empreste para Jesus. Aleluia! Coloque nas mãos de Jesus e você vai ver o retorno. Amém. Pode ser 5 pães, 3 peixinhos, não importa. O resultado vem cheio, transbordante, sacudido e até derramando. Você vai ver. Às vezes eu falo, Jesus me ama demais. Jesus me ama demais. Vocês não sabem como Deus tem me abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês. Fico por aqui. Amém. Nós vamos estar encerrando aqui com um pesar aqui, né, no coração. Foi muito, muito edificante. Pessoal, obrigado por estarem aí até agora nessa segunda live. Deus abençoe a vida de vocês. Não deixem de estar nos acompanhando aí nas redes sociais. Vamos ter mais lives em breve, mais eventos, mais coisas aí, vídeos. Então, nos acompanhe aí. Vamos estar aí, se Deus quiser, em breve. E convidar meu avô a estar participando mais vezes aí, né, Pastor Felipe? Com a gente aí. Estou aí. Que Deus possa continuar abençoando a vida do senhor muito aí, vô. Amém? Um abraço a todos, pessoal. E esse projeto que eu tenho em mente de restaurar vidas não é de um grupo, é de todo o povo de Deus reunido, cada um no seu lugar, restaurando vidas para Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Pastor Felipe, quer deixar mais alguma consideração aí? Despedir do pessoal? Não, pastor Nathanael, tá tranquilo. Amém. Então, um abraço a todos, meus amados. Uma boa noite. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus. Amém.